Olá, tudo bem? Meu nome é Alessandra, eu sou engenheira de produção, eu atuo no Senai Rondônia na coordenação de soluções em tecnologia e inovação. E hoje eu vim trazer para você um tema sobre o dilema da produtividade. O que fazer? Mas vamos refletir primeiramente. Como está a indústria no Brasil? Eu trouxe duas imagens, como vocês podem ver, uma sobre o ranking global da competitividade do Fórum Econômico Mundial que foi realizado em 2019. O Brasil está na 71ª posição, muito atrás de países como Singapura, Estados Unidos, Hong Kong, por exemplo. No outro lado da tela, no lado direito, esse gráfico demonstra a produtividade do trabalho trimestral da indústria de transformação brasileira, que foi um estudo elaborado pela CNI, onde demonstra que a produtividade brasileira é um pouco instável, embora que crescente, teve algumas quedas, por exemplo, aqui entre 2008 e 2010, e ainda registrou nova queda, claro, nesse período de pandemia também a produtividade caiu. Mas, em comparação, agora voltando ao lado esquerdo da tela, em comparação à produtividade de outros países, mesmo que seja algo crescente, o Brasil ainda fica muito aquém da competitividade com outros países. E o que o Brasil pode fazer para combater essa baixa competitividade? Claro, existem algumas atividades que são necessárias, que são base dessa pirâmide, como a segurança jurídica, o ambiente macroeconômico, a eficiência do Estado, governança, enfim, várias escalas aí. Mas é necessário fazer o quê? Para chegar lá na cereja do bolo? Ter a produtividade, aumentar a produtividade e a inovação na empresa para se manter competitivo. E qual a alternativa ao dilema da produtividade da indústria brasileira? Lean Manufacturing. Trouxe aí uma pílula, que é um remédio para combater essa baixa produtividade. Mas, como as pessoas não se automedicam antes de saber para que serve esse remédio, então eu vou falar para vocês um pouquinho sobre o início do Lean, o que é o Lean Manufacturing. Essa aqui é uma imagem, vocês podem ver aí, bem antiga, olha só. Primeira fábrica da Toyota no Brasil, de 1959, em São Bernardo, São Paulo. Então, o Lean Manufacturing, na verdade, ele veio do sistema Toyota de produção. E o sistema Toyota de produção, ele tem como foco a remoção de desperdícios dentro do processo produtivo. Essa filosofia de gestão surgiu no Japão, na fábrica de automóveis Toyota, logo após a Segunda Guerra Mundial. Então, a produtividade japonesa estava baixa, a ausência de recursos, óbvio, logo após a Segunda, o Japão realmente estava devastado, e isso era um empecilho para o modelo de produção em massa, até porque o Japão é um país pequeno, então os espaços devem ser bem pensados, bem compactos. Então, a criação do sistema se deve a três pessoas: o próprio fundador da Toyota e o seu filho, o senhor Toyoda Sakishi e Toyoda Kishiro, e o principal executivo e engenheiro Taishi Ono. Essa filosofia de gestão ela se popularizou na década de 80 através do estudo realizado pelo MIT, tendo sido nomeado de Lean Manufacturing, através do livro A Máquina que Mudou o Mundo. Então, o que é Lean Manufacturing? Lean, de limpo, enxuto, e Manufacturing, manufatura. Então, em português, manufatura enxuta. É um sistema de manufatura desenvolvido pela Toyota. Essa é uma frase de Taishi Ono, o engenheiro que ajudou a criar essa filosofia de gestão, que busca a otimização em todo o sistema produtivo por meio da eliminação de desperdícios, Então, com o objetivo de desenvolver a qualidade no processo de manufatura, ao mesmo tempo que considera o princípio da redução de custos. Então, se pensar em ser produtivo, produzir mais com os mesmos recursos, é uma possibilidade de ser produtivo.
Então, aumentar a produção é diferente. Se você empresário, for aumentar a sua produção, aí envolve o quê? Aquisição de equipamento, contratação de novas pessoas, utilização de hora extra, por exemplo. Já a produtividade não. Eu vou fazer mais com menos recurso. Então, esse é o principal objetivo do Lean. Inclui também toda a tecnologia complementar necessária à realização desses objetivos. E olha, é uma filosofia da década de 50, mas que até hoje, no ano de 2020, é extremamente necessária para a indústria. Então, essa casa, uma figura de uma casa, foi desenvolvida a partir desse modelo de gestão, essa filosofia de gestão. Ela é a luz orientadora para que as empresas que não tenham esse pensamento, ainda não têm esse pensamento, não trabalham essa filosofia Lean, dentro de seus empreendimentos, possam se basear e começar a implantar isso dentro das suas empresas, sempre com foco no cliente e na melhoria contínua. Então, eu vou falar brevemente o que é alguns itens aqui, outros eu vou falar um pouquinho mais à frente. Então, a base da casa, ela está focada em quê? Em estabilizar os processos. O que se fala, o que se pensa em estabilizar processos? É retirar os desperdícios, diminuir, por exemplo, porque determinado dia eu fiquei sem matéria-prima, por isso eu fiquei sem produzir. Então, se pensa em estabilidade nesse sentido. Flexibilizar os processos, ou seja, hoje eu produzo X, um produto X, mas de acordo com o mercado, o que a população quer, o que o meu consumidor precisa, eu preciso agora também produzir o produto Y. Então, o meu processo ele tem que ser flexível para que eu consiga realmente fazer essas mudanças sem ter muitos impactos. Os pilares dessa casa estão baseados no just in time, que é o produto certo, na quantidade certa, no tempo certo, ou seja, eu não preciso produzir a mais para aquele cliente, eu posso produzir a quantidade que ele necessita, sem que eu prejudique os meus custos industriais. E o GDOCA, que são as máquinas e as pessoas com autonomia, se por exemplo, uma pessoa da produção conseguir identificar que existe uma falha, ela ter autonomia para ela parar a produção para resolver aquela falha, se aquela falha for impactar muito no cliente, uma equipe que realmente tenha condições de identificar melhorias dentro do seu processo produtivo e que ela possa realizá-las, porque às vezes muitas pessoas têm as ideias, no entanto, não praticam, acabam não colocando em prática. E qual que é o foco disso tudo? Foco no cliente. O cliente é a razão de existência do negócio. Claro, os processos primários e os processos de apoio são importantes, sim, bastante. Mas o foco é o cliente, é por ele que a empresa existe. Então, trabalhar tudo isso envolvendo as pessoas, trabalhando a melhoria contínua. Com isso, é importante entender o conceito de perdas. Então, são todas essas 8 perdas elencadas nessa filosofia de gestão que impedem a produtividade. Então, as perdas, segundo Taishi Ohno, são atividades desnecessárias que geram custo e não agregam valor. Portanto, elas devem ser eliminadas. Então, são essas 8 perdas que, quando a equipe de consultoria do Senai entra numa empresa, um consultor entra na empresa, ele vai identificar essas perdas, o que está aí afetando a sua produtividade. Então, o que é a superprodução? A superprodução é quando eu produzo a mais do que aquilo que o cliente vai receber. Então, por exemplo, já ouvi de alguns clientes que precisa produzir algumas peças a mais porque tem dificuldade, por exemplo, com a regulagem de uma máquina. Então, preciso produzir a mais, essas peças vão ficar aqui no meu estoque, porque é necessário. Enfim, existem várias formas, vários argumentos que eu já ouvi de algumas indústrias sobre esse quesito de superprodução. Mas isso é uma perda da filosofia do sistema Toyota de produção do Lean Manufacturing.
O segundo é o transporte. Então, o transporte se envolve quando a pessoa está transportando algo, né? Que seja um pallet, que seja um produto, uma ferramenta, e isso geralmente está ligado a layouts que não estão adequados para a atividade, né? Então, isso gera uma perda de tempo dentro da produção. Então, se o layout estivesse adequado, o que aconteceria? Esse tempo que ele estaria se deslocando, na verdade, ele deveria estar usando, produzindo mais peças ou, enfim, realizando algum ajuste, ajudando alguma outra equipe. Processamento é uma outra perda do Lean também, excessos de processos, né? Excesso de processamento, às vezes que leva, são várias atividades que ocorrem no processamento aliás, no processo produtivo, que isso acaba gerando um tempo de produção muito maior do que o necessário. Então, isso também é uma perda considerada no Lean Manufacturing. O quarto item é a movimentação, também ali relacionada ao transporte, mas geralmente o operador não tem nada na mão, ele não vai transportar algo, ele está apenas se movimentando, ele está se movimentando atrás de uma informação, por exemplo, ele precisa ir beber água, ele precisa ir ao banheiro, então layouts inadequados também geram uma grande movimentação e que isso também afeta a produtividade. Os estoques, né? Os estoques não que seja uma perda como a questão relacionada ao tempo das outras atividades, mas também é uma perda porque altos estoques vai me tirar um espaço que poderia estar sendo utilizado para outra finalidade. Então, às vezes, estoques muito altos, eles devem ser analisados, né, se realmente aquele estoque é necessário. Em alguns momentos, sim, né? É um estoque, por exemplo, madeireiras, cujo a matéria-prima, né, não tem tanta abundância assim, então eles precisam ter um estoque pulmão, sim, mas tudo isso envolve cálculos. O sexto item são defeitos, então peças com defeitos é muito chato quando uma peça de determinado cliente, um lote, enfim, a forma como a indústria trabalha, né? Chega lá no cliente e esse item está com defeito, não está de acordo com o que ele pediu. E às vezes precisa voltar, vai fazer um retrabalho, e isso tudo não é legal. A espera também, o que acontece relacionado à espera? Às vezes acontece, dimensionei mal e não chegou a matéria-prima que deveria chegar, ou algum outro setor está com um problema, um gargalo muito grande e não conseguiu produzir a quantidade de itens suficiente para que os setores à frente possam produzir normalmente. Então, isso também é um desperdício. E o não uso da criatividade, né? Então, são pessoas que estão ali dentro do processo produtivo, são pessoas que trabalham ali no dia a dia, mas que não são ouvidas. E muitas informações, muitas necessidades e muitas melhorias, você encontra essa informação dentro da sua equipe, dentro da equipe do processo produtivo. Então, esses são os 8 conceitos de perdas do Lean Manufacturing. Aqui eu trouxe as 25 principais ferramentas do Lean. Então, o Lean tem, né, muitas ferramentas. Eu não vou falar sobre todas essas aqui para vocês, mas vou falar sobre essas que eu deixei em negrito. Então, o 5S. O que é o 5S? O 5S está voltado aos 5 sensos de organização dentro do processo produtivo. Envolve não somente o estoque, o material em processo, mas toda a organização, né? E estudos mostram, e também as aplicações da consultoria, nós conseguimos identificar que espaços desorganizados favorecem a baixa produtividade, infelizmente. Então, o 5S é uma ferramenta imprescindível para que se mantenha a organização, para que consiga ser mais produtivo, conseguir identificar mais rapidamente onde é que estão os itens, porque eles estão no lugar que eles deveriam estar, e eu não preciso ficar procurando na fábrica, né, onde eles estão. Então, o 5S ele é voltado para esse senso de organização. O fluxo contínuo
né, como eu falei lá no slide anterior, sobre os desperdícios de transporte e movimentação. O fluxo contínuo ajuda que a peça ela tenha fluidez no processo e não fique tendo que ter várias paradas, porque acontece muito, né, de um item foi produzido, sei lá, no processo inicial lá, que é a usinagem, né, foi produzido na usinagem, aí ela vai para estoque, vai para um estoque de material em processo, por exemplo, e aí fica lá, e aí depois que ela vai lá para o setor de montagem, né? Então, é interessante que haja fluidez nesse processo, que não haja muitas paradas, né? E menos movimentação também desses itens. O ideal seria que, se ele já fosse processado inicialmente, ele já corresse de forma contínua até ele ser totalmente finalizado, né? Então, isso é um processo que a gente vai trabalhando com a empresa pouco a pouco. Just in time, que é a realização do pedido certo, no momento certo, com a quantidade de itens certa. Então, se eu produzir a mais do que o cliente necessita, o que vai acontecer? Eu vou ter um item desnecessário dentro do meu processo, que pode ser que o cliente venha a querer ou não. Vou aumentar meu estoque é dinheiro parado, então é interessante que tudo seja produzido conforme o cliente necessita. O outro item é o Poka-yoke. Poka-yoke também é uma palavra japonesa voltada para dispositivos à prova de falhas. Então, esses dispositivos, na verdade, nós estamos cercados por esses dispositivos à prova de falha. Vou dar um exemplo básico para vocês. Na hora de ligar um carro, né, a chave ela é um Poka-yoke. Então, se você estiver em casa e algum compartimento pegar fogo, uma coisa nesse sentido, tiver uma descarga elétrica ali, o disjuntor ele vai desarmar. Então, são esses dispositivos à prova de falha. E aí, dentro da consultoria, dentro do serviço, né, a gente ajuda a equipe, apoia a equipe, conduz a equipe a encontrar dispositivos que evitem que defeitos vão à frente. Análise da causa raiz, essa é uma dinâmica as que eu mais gosto de trabalhar. Por quê? Quando a gente identifica um erro, né, algum desperdício dentro do processo, o que vai acontecer? Tem uma ação imediata, eu vou lá e resolvi. Mas eu preciso saber o que causou aquilo. Então, a gente geralmente faz os 5 porquês, mas por que isso aconteceu? Mas porque até chegar lá, realmente, qual é o início do problema? E a gente vai sanar lá no iniciozinho, às vezes é uma falta de treinamento. Então, a ação rápida da pessoa na hora se a peça saiu com defeito, eu vou lá, desmonto e faço novamente. Essa é uma ação imediata. Mas eu preciso saber o que está causando isso. E o que estava causando, por exemplo, era a falta de treinamento. Redução de tempos de setup também é uma outra ferramenta valiosíssima, né? Quando existe a troca, né, eu preciso ajustar meu equipamento para fazer a produção de um novo item, às vezes isso perde tempo. Por exemplo, se uma lixadeira dentro de um processo de madeireira, ela parar 5 vezes ao longo do dia, cada parada são 30 minutos, ou seja, eu vou perder aí mais ou menos 3 horas de produção, né? Por causa de vários setups. Então, nós conseguimos, através de análises, fazer essa redução desse tempo. Também realizamos o trabalho padronizado, uma outra ferramenta importantíssima. Todas elas são, na verdade, né? Mas o trabalho padronizado, o que a gente realiza? Inicialmente, a indústria, né, tem lá seus processos todos com os desperdícios. Então, depois que esses desperdícios são retirados do processo, às vezes ele precisa ser reescrito, né? Às vezes não, ele vai precisar ser reescrito porque agora ele não tem mais aquele desperdício. Então, a empresa já sabe quanto tempo que aquela ação deve levar. E aí a gente precisa colocar isso no papel, né, um procedimento operacional padrão e institucionalizar, né? Depois passar esse treinamento para as equipes. O tempo TACT,
Tempo TACT é o ritmo de vendas, é uma razão entre o ritmo de vendas com o ritmo de produção. Então, é importante, a gente faz esse cálculo também, e o mapeamento de fluxo de valor que está relacionado ao diagnóstico. No mapeamento de fluxo de valor, identificamos todos os setores produtivos, coletamos o tempo de ciclo de todos esses setores, identificamos o TACT, demonstramos em forma de gráfico, para a indústria ter noção, né, o quanto que ela produz, o tempo de ciclo dela, né, que muitas indústrias não têm essa informação. E como que o Senai pode ajudar? O Senai Rondônia já atua com essa metodologia desde 2016. Né? Em 2016 e 2017 nós atuamos com o programa Brasil Mais Produtivo. Então, esse programa ele é uma alternativa ao dilema da produtividade da indústria brasileira, que foi um programa de intervenções rápidas, de baixo custo, com o objetivo de obter ganhos expressivos de produtividade por meio de técnicas de manufatura enxuta. Então, esse programa nós atuamos nesse período e isso abriu portas, né, para o Senai Rondônia realmente se manter aí com essa metodologia voltada para o processo produtivo. Então, depois disso, nós trabalhamos outros projetos e até hoje temos atuado com a metodologia do Lean Manufacturing. Antes do programa Brasil Mais Produtivo, houve um piloto com 18 empresas no total, divididas no Ceará, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Público-alvo foram alimentos, confecção, calçados, metal mecânico e brinquedos, com uma carga horária de 120 horas. Quais foram os resultados, os impactos obtidos nas empresas? Então, uma média de aumento de produtividade de 42%, 41% de ganhos em qualidade, 86% de redução de movimentação e 21% de redução de custos de produção. Então, esses resultados são bem bacanas. Em Rondônia, nesse período de 2016 a 2017, a nossa média ficou em 52% de aumento de produtividade das indústrias rondonienses. Eu trouxe aqui uns cases para vocês analisarem. Ah, Alessandra, mas Lean Manufacturing é manufatura. Minha indústria, minha empresa não é de manufatura, é uma empresa de marcenaria. Então, olha aí a aplicação de 5S em marcenaria. O Lean, ele é uma filosofia de gestão e ele já evoluiu não só da manufatura, mas já existe o Lean Construction, voltada para a construção civil, Lean Office, voltada para escritórios, Lean Service, voltada para serviços. Então, é uma filosofia que ela é completa. Aí temos um exemplo de aplicação de 5S em uma marcenaria. Como pode ver aqui antes, como é que estava, o layout não estava legal, né? Tinha alguns itens que estavam no meio, e aí depois ficou bem organizado. O setor da confecção, olha só que bagunça que estava essa mesa de corte. E agora, olha como é que ficou mais fácil de encontrar quais são os tecidos, para qual cliente que eu vou utilizar, quais as cores. Até que no fundo, não sei se vocês conseguem ver, tem os carretéis de linha aqui também, então as linhas separadas por cor, ficou muito mais fácil, né? Aqui uma implementação de fluxo contínuo com adequação de layout. Então, o layout anterior que nós identificamos, então ele estava bem bagunçado, a empresa fazia uns zigue-zagues, operadores. E o legal é que esse resultado aqui, desse layout, claro que a equipe de consultoria conduz, a gente sabe o que é certo, mas nós precisamos extrair essa informação dos colaboradores. Eles têm que participar dessas melhorias, eles têm que dar sugestões de como que pode melhorar. Porque quando eles participam, o trabalho é muito mais rico e é muito possível que se mantenha as implementações com eles participando, do que alguém chegar e mexer no queijo deles, né? Então, pode ver aqui como que ficou, né? Foi um fluxo em L, basicamente, e que ficou adequado à realidade deles. Aqui um procedimento operacional padronizado, tá? De uma empresa que era uma laminadora,
E aqui mostrando, né, quais eram os itens. Então, a verificação de uma marcação, essa marcação, nós padronizamos essa marcação dentro do processo produtivo, e aí isso teve que virar depois o documento. Então, esse é o Lean Manufacturing, né? Ele é uma filosofia de gestão voltada para a manufatura, mas que também pode ser utilizada em outros segmentos, né, que não seja só a manufatura. É muito valioso, tanto na década de 50 quanto hoje, continua sendo bastante utilizado, bastante disseminado. Inclusive o sistema Toyota já deu um upgrade, já incluindo também a eficiência energética dentro dos seus processos. Então, o Lean Manufacturing ele é benéfico tanto para a empresa quanto para os operários, porque também traz um ambiente agradável de trabalho, né? Diminuindo esforço, essa questão da movimentação, da ergonomia. Então, isso também é benéfico para eles e para a empresa, que pode aí reduzir, né, seus custos de produção, sendo mais eficiente, sendo mais produtivo. Bem, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você é empresário, você necessita de uma visita nossa na sua empresa, por favor, entre em contato através desse e-mail, lissandra.souza@fiero.org.br, ou pode ligar nos números 3216-3495 ou 3421. Tá bom? Muito obrigada pela atenção. Até mais.